Alô, alô, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para uma aula recheada de conteúdo mais uma vez, para essa prova que já está bem próxima, que é a nossa prova do Enem. E o tema de hoje será funções da linguagem, logo após a nossa vinheta. Muito bem, gente. Então, o tema de hoje, funções da linguagem. Professora, o que significa isso? Qual é a definição de funções da linguagem e como ela aparece na prova do Enem? Primeiro passo é nós entendermos que nós nos utilizamos da linguagem de diversas maneiras para nos expressarmos no dia a dia. Então, o princípio do conteúdo de funções da linguagem é esse: a maneira como eu e você utilizamos da linguagem para passarmos as informações que nós queremos. Antes de entendermos quais são as funções da linguagem realmente, as 6 classificações, nós temos que lembrar quem são os elementos que estão envolvidos na comunicação, porque depois cada função da linguagem vai ter como foco um desses elementos da comunicação. Então, primeiro, lembrando, para que uma comunicação se efetive, eu preciso de alguém que fala, ou seja, um locutor emissor. Para que a comunicação ainda seja efetiva, eu preciso de alguém que me escute, o interlocutor, aquele que ouve, que recebe a informação, com quem eu estou falando. Nesse sentido, nós sempre falamos sobre algo, ou seja, terceiro elemento da comunicação, a mensagem, aquilo sobre o que nós conversamos. Para além disso, ainda há a necessidade de um código, no caso, nós, brasileiros, utilizamos o código língua portuguesa. Ainda há necessidade de um canal, o meio pelo qual nós comunicamos, que pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma ligação telefônica, pode ser uma mensagem de voz ou pode ser face a face essa comunicação. E ainda nós temos a estrutura do contexto, em que lugar nós estamos inseridos, em que momento, em que tempo nós estamos inseridos. Porque as conversações e as abordagens, elas se modificam conforme o contexto em que estamos inseridos. Se nós estamos falando sobre desmatamento e meio ambientalistas, nós vamos falar de uma maneira. Agora, se nós estamos falando de desmatamento e meio ruralistas, o nosso conteúdo, a nossa mensagem, ela vai ser transmitida e abordada de maneira diferente. Então, relembrando, para que a comunicação seja efetiva, eu preciso de um emissor ou locutor, o que fala, eu preciso de um interlocutor, daquele que me escuta, preciso de uma mensagem, preciso do canal, o meio pelo qual nós vamos falar, preciso do código, no nosso caso, língua portuguesa, e preciso de um contexto para que essa interação aconteça. Lembrem muito bem que a função de locutor e interlocutor, ela pode ser trocada, tá? Porque agora, nesse momento, quem é a locutora? Sou eu que estou falando com vocês e passando as informações. Mas no caso, se vocês me mandassem uma dúvida, nesse momento vocês passariam de receptores da informação que a prof está passando agora e seriam locutores, porque vocês falariam para esperar a minha resposta, tá? Então, esses são os elementos da comunicação. Agora, quando nós falamos da utilização que nós damos para a linguagem nesta comunicação, nós temos as seguintes classificações, que caem demais na prova do Enem, tá, gente? Sempre. Ano passado, teve 3 questões de função da linguagem. Então, vocês podem esperar que esse ano vai cair novamente e cai com bastante incidência. Pensando no montante das questões, né, que nós temos 40... Ai, professora, 3 questões é pouco em 45. Mas lembrem muito bem que essas 45 questões da prova do Enem, elas englobam conteúdos de língua portuguesa, elas englobam conteúdos de literatura, conteúdos de língua estrangeira, conteúdos de artes, conteúdos das tecnologias de informação. Então, são 5 disciplinas abordadas em 45 questões. E a prof está dizendo que só no passado houve 3 questões, né, desse conteúdo de funções da linguagem. Então, a incidência é muito grande, pensando no montante e na quantidade de disciplinas que são abordadas na prova de linguagens, tá? Primeira função da linguagem, então, função referencial. O que é a função referencial e quem é a característica central dela, quem é o foco da função referencial? O foco da referencial é o elemento da comunicação mensagem, ou seja,
Eu utilizarei de função referencial toda vez que eu tiver como objetivo a passagem de informações e conhecimentos para o meu interlocutor. Por isso, a função referencial é sempre o mais objetiva possível e a utilização, geralmente, quando são em textos escritos, tá? Por exemplo, onde aparece a função referencial com muita frequência e como foco? Textos jornalísticos, textos científicos, a dissertação de vocês do vestibular, quando vocês escrevem dissertação argumentativa, ela tem estrutura, função referencial dentro dela, porque vocês estão com a intenção de passar informações sobre aquele tema que a prova dá para vocês responderem. Então, nesse caso, como o seu foco é a mensagem, as preferência de verbos na terceira pessoa. Então, como o seu intuito é de que o seu interlocutor entenda aquilo, a objetividade ela é central na utilização da função referencial. Resumos apresentam função referencial, artigos científicos apresentam função referencial, os livros didáticos que vocês usam para estudar apresentam função referencial, que tem função de passar teoria, conhecimento. E o mais enxuto que seja aquela informação, mais chances eu tenho de que o meu interlocutor entenda rapidamente, tá? Depois, função emotiva. A função emotiva é aquela que tem como foco o emissor, ou seja, o locutor, aquele que fala. Se ela tem como foco aquele que fala, gente, nós vamos ter o que dentro dessa função? Marcas de pessoalidade. Na referencial, eu tenho impessoalidade, porque eu tô com o intuito de passar só aquela informação. Agora, na emotiva, eu estou com o intuito de passar as minhas impressões sobre um tema. O meu posicionamento, ou seja, se antes era subjetividade, agora se antes era objetividade, agora eu tenho subjetividade, porque o meu ser, né, essa visão intimista, o que é em mim não é em você, quando você é emissor, então eu tenho uma subjetividade. Marcas pessoais dentro dessa estrutura. Professor, em que tipo de texto aparece? Em blogs. Nas antigas, quem tem mais ou menos a minha idade aí, ou mais velho que eu, vai lembrar aqui que a gente tinha diários, né? Escrevia, começava lá, meu querido diário. E ia escrevendo todas as nossas impressões em relação ao fato que aconteceu naquele dia. Então isso é função emotiva, porque tem a minha visão sobre tudo que aconteceu. E os verbos na primeira pessoa. Atualmente, com a tecnologia, nós temos blogs, vlogs, né, que há muito, e Snapchat, tá? Então, esses são os gêneros, assim, que tem mais presente função emotiva. Ainda temos a função chamada metalinguística. Essa o Enem gosta muito. O que é a função metalinguística, professor? E quem ela tem como foco? Função metalinguística tem como foco o código, ou seja, a própria língua. Na função metalinguística, nós vamos ter a língua portuguesa, no nosso caso, tentando explicar a própria língua portuguesa. Ou uma obra de arte tentando explicar uma obra de arte. Exemplo, dicionário, função metalinguística, gente, porque eu tenho a língua portuguesa explicando o significado de uma outra palavra. Agora é muito comum nós vermos nas redes sociais uma pessoa tirando foto, e enquanto essa pessoa tirava foto, alguém veio e tirou a foto dela. Ou seja, função metalinguística, a foto explicando a foto. No Enem já caiu em alguns momentos textos em que um autor escrevia sobre a dificuldade de escrever uma crônica, ou seja, a linguagem falando sobre a linguagem, sobre como é escrever. Já viram filmes que dentro do filme está sendo gravado um outro filme? A própria linguagem de filme explicando o que é um filme. Obras teatrais que dentro delas tem uma representação teatral. A própria linguagem explicando a linguagem. Então, função metalinguística é esse caso. Ainda temos a função conativa ou apelativa, tá? Conativa ou apelativa. Qual é essa função, professora? Essa função é que tem como foco aquele que recebe a informação, o receptor. E a prova do Enem gosta muito dessa função, porque essa função é a que está presente em anúncios, em propagandas, em manuais de instrução, em receitas, em bulas de remédio. Por quê? Porque ela tem como foco o convencimento daquele que me escuta e a presença de verbos no imperativo. Olha quantas vezes a prova do Enem traz campanhas de conscientização para vocês interpretarem. A campanha de conscientização tem como foco
a mudança de comportamento nosso em relação a qualquer tema que seja. Se é a preservação do meio ambiente, ela quer que nós mudemos as nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Se é o cuidado para a não proliferação dos focos de dengue, a mudança de comportamento para não deixar a água parada. Então, função conativa ou apelativa tem o foco receptor com o intuito de convencê-lo a mudar o seu comportamento. Muito bem. Ainda há a função fática. A função fática tem como foco o canal. Ela tem, na verdade, a intenção de verificar se o canal de comunicação ele foi efetivado para que essa comunicação aconteça. Em que situações, professora, aparece a função fática com maior intensidade, né? Com maior relevância? Por exemplo, quando você liga para alguém, qual é a primeira palavra que você diz? Alô. E se eu dizer alô, simplesmente alô, você está agindo com o objetivo de função fática, porque você está tentando perceber se a outra pessoa, do outro lado da linha, realmente ouviu o seu alô para que vocês comecem a conversar. Olha aquela música do Michel Teló, que ele cantava lá. Ei, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída. Nesse ei, psiu, o que ele tá tentando fazer? Tá tentando ver se a moça dá a resposta para ele, responde com olhares, com gestos que seja, para ver se realmente ele vai conseguir conquistá-la. Olha o que aconteceu comigo esses dias. Eu atendi meu telefone, era um número privado, e quando eu atendi o telefone, alguém do outro lado gritava assim, mãe, mãe! E daí eu, alô? E a pessoa continuou, mãe, mãe, gritando, desesperada. E eu, assim que eu ouvi o primeiro mãe, eu já me liguei do que era. Que era a tentativa de passar um trote, né, em relação ao sequestro. E quando eu dizia assim, ó, alô, tentando efetivar o canal de comunicação, e ela respondia gritando, mãe, mãe, ela também estava tentando efetivar o canal de comunicação, porque na verdade ela queria que eu respondesse, o que foi, filha, né? Mas infelizmente não deu certo o golpe, porque nem filhos eu tenho. Então, na segunda vez que ela gritou, mãe, mãe, eu virei, eu respondi, se deu mal, porque nem filho eu tenho. Turn down for what? Né? Ela não conseguiu efetivar o canal de comunicação. Então, a função fática não foi realizada, né, com êxito nesse caso. Mas ela tentou. Por último, nós temos a função poética, que é a função que se preocupa com a estética do meu texto. Então, é na função poética que eu vou ter uma preocupação com sílabas poéticas, né? Com a metrificação do meu texto, com as rimas, se a rima é rica, se a rima é preciosa, com o emparelhamento desses tipos de rima, com a disposição dos versos, com a maneira como eu apresento algum texto. Uma vez eu vi uma propaganda que era a palavra giro, e daí, em vez de escrever giro, eles foram escrevendo no centro G, daí no entorno I, daí R e daí O, para dar a impressão de que estava realmente girando. Então é função poética na veia, porque está preocupado na estética. Olha como eles passaram diferente a noção de girar na maneira que foi disposto, né? Professora, como vai aparecer na prova esse conteúdo? Vai aparecer um texto para vocês lerem e nas alternativas vai perguntar, provavelmente, qual é a função predominante. Daí vocês vão dizer, é referencial, é fática, é apelativa. Ou então, ele vai afirmar no enunciado que a função, o texto tem como predominante a função referencial e nas alternativas vai trazer características da função referencial. E daí você terá que analisar aquela que ele pedir como correta ou como incorreta, lembrando das características que a prof falou hoje. Então, finalizando, temos 6 funções da linguagem. Função referencial, foco na mensagem. Função emotiva, foco no emissor. Função apelativa ou conativa, foco naquele que recebe. Função fática, foco no canal. Função metalinguística, foco no código. E por último, função poética, que está preocupada com a estética do nosso texto. Gente, se surgirem dúvidas, deixem seus comentários aí. Espero que vocês tenham entendido e tenho certeza absoluta que esse conteúdo vai aparecer na prova do dia 3. Gostaria de agradecer, antes de finalizar, a todos os inscritos no canal, agradecer pelo carinho e agradecer todas as mensagens de Feliz Dia dos Profs que vocês deixaram para mim essa semana.
Muito obrigada, gente. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.